Oi, gente. Antes de iniciar, não é demais lembrar que vocês devem se inscrever, né? Apertar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, né? Como nós adiantamos no vídeo anterior, hoje nós vamos falar ou apresentar a teoria do valor do Adam Smith. E como tinha dito no vídeo anterior, nós vamos pular do capítulo 4 para o capítulo 6 e só depois então voltaremos ao capítulo 5 pelos motivos que ficaram claros, imagino eu, né, no vídeo anterior. Mas antes de começar a apresentar a teoria do valor do Adam Smith, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, que pode, pela forma como eu apresentei, ela pode ter uma conotação ambígua. Quando eu disse que para Adam Smith, e é verdade, é o próprio título do capítulo 3 que deixa muito claro, quando Adam Smith diz que a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado, ele implicitamente está dizendo, embora não tenha intenção disto, né, e nem tenha talvez, como é que eu poderia dizer, imaginado as consequências do que ele estava dizendo, né, mas dizer que a divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado significa dizer, né, que o capitalismo é limitado pela extensão do mercado, ou que o capitalismo, em última instância, seria inviável, como assim entendiam os populistas russos, né? E que foi palco na Rússia de grande debate entre Lenin e os populistas, né? Do lado de Lenin mostrando por A mais B que o capitalismo, que a divisão do trabalho, o capitalismo se desenvolver, e ao desenvolver a divisão do trabalho, cria seus próprios mercados internos. Isso não significa dizer que, se o capitalismo é capaz de criar seus próprios mercados, eu estou defendendo a lei de Seide. Muito pelo contrário, né? Eu não estou dizendo que, né, a oferta cria sua própria demanda, né? Para isso, eu teria que admitir que o capitalismo seria um sistema, como pensa Say, como vai pensar David Ricardo posteriormente e outros, né, que o capitalismo seria um sistema harmonioso, né? Ou se quando houvesse crise, essas crises seriam apenas temporárias, seriam crises acidentais, que logo o capitalismo retomaria um curso normal, né? Então, da maneira como eu defendi no vídeo anterior, eu quis mostrar que o capitalismo tem capacidade de se auto-expandir, de criar os seus próprios mercados, na medida em que o seu desenvolvimento implica, né, no aumento e complexificação da divisão social do trabalho, né, que é ao mesmo tempo, né, a criação dos seus próprios mercados internos. Mas nós voltaremos a essa questão novamente quando chegar a vez do David Ricardo. Vamos, portanto, nos ater à teoria do valor do Adam Smith. E aqui eu vou logo fazer um aviso de antemão. Essa parte que eu vou apresentar da teoria do valor do Adam Smith, ela será apresentada, talvez, não tenho noção clara ainda, né, mas talvez em 3 ou 4 vídeos, dependendo, né, da complexidade ou dependendo da necessidade que cada vídeo vai exigir que se coloque determinadas questões. Hoje nós vamos desenvolver a primeira parte dessa discussão. Vamos começar com o capítulo 6,
onde aí ele apresenta a teoria do valor, e o capítulo 6 tem como título fatores que compõem o preço das mercadorias, que a gente poderia dizer fatores que compõem o valor de troca ou o valor das mercadorias. E ele parte, para apresentar a teoria do valor, ele parte de uma hipótese, né? Uma hipótese que, na verdade, num sentido weberiano do termo, seria um tipo ideal. Ele constrói um tipo ideal a partir do qual ele deriva, né, todas as características do que seria a teoria do valor, né? Esse tipo ideal não tem correspondência imediata com a realidade, né? Mas é apenas um referencial a partir do qual se pode ler a realidade concreta. Muito bem. Hipótese ou tipo ideal fica aí a critério de cada leitor, né? Mas Adam Smith começa o primeiro parágrafo dizendo o seguinte, vamos acompanhar. Ele diz: no estágio antigo e primitivo que precede o acúmulo de patrimônio ou capital e a apropriação privada da terra, a proporção entre as quantidades de trabalho necessárias para adquirir os diversos objetos parece ser a única circunstância capaz de fornecer alguma norma ou padrão para trocar esses objetos uns pelos outros. Vamos lá tentar entender isso aqui mais devagar. Então ele diz que no estágio antigo e primitivo da história, em que não tem acumulação privada de capital nem apropriação privada da terra, no mundo, portanto, sem classes sociais, né? O que significa dizer, num mundo que não tem classes sociais, é um mundo sem empregado e sem patrão. O que significa que o que cada um produz lhe pertence integralmente. Então, nesse mundo, sem classes sociais, sem capitalistas de um lado e trabalhadores de outro, sem patrões e empregados, neste mundo, a quantidade de trabalho necessário para produzir cada mercadoria é, digamos assim, a única norma ou padrão para trocar as mercadorias umas pelas outras. Então, nesse mundo, onde não há classes sociais, onde, portanto, no qual o produto do trabalho pertence, por isso, integralmente ao trabalhador, neste mundo, né, sem patrão e sem empregado, a quantidade de trabalho determina o valor de troca das mercadorias ou as proporções pelas quais as mercadorias são trocadas umas pelas outras. E ele dá o seguinte exemplo, continuando com a leitura. Ele diz o seguinte, por exemplo, se em uma nação de caçadores abater um castor custa 2 vezes mais trabalho do que abater um cervo, um castor deve ser trocado por 2 cervos. É natural que aquilo que normalmente é produto do trabalho de 2 dias ou de 2 horas vale o dobro daquilo que é produto do trabalho de 1 hora. Ora, se caçar um castor custa 2 dias de trabalho e o cervo só custa 1 dia de trabalho, obviamente que o indivíduo caçador de castor não vai querer abrir mão desse seu objeto, dessa sua mercadoria,
se em troca não receber por ela um outro produto, que no caso o servo, que tem um valor pelo menos igual a 2 dias de trabalho. Por isso ele vai exigir, em troca do castor, 2 servos. A proporção de troca, portanto, será de 2 para 1. Veja bem, não podemos perder de vista que nós estamos falando de um mundo que na realidade não existe. Isso aqui se trata de uma idealidade. Aliás, a economia trabalha com idealidades, né? Veja bem o seguinte, a ideia de concorrência perfeita, né? Os livros de introdução à economia, os livros de microeconomia, todos eles partem da concorrência perfeita e daí vão analisar outros tipos diferenciados de concorrência. Mas a concorrência perfeita é um mundo que nunca existiu, só existe na cabeça do economista. Assim como, por exemplo, o conceito de economia. Quando se diz que a economia é a ciência da escassez, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: como é que o economista sabe que os recursos são escassos? Para que alguém saiba que os recursos são escassos, é preciso que esta pessoa, ou esse sujeito cognoscente, ou esse pesquisador, ou esse cientista, da mesma coisa, tenha capacidade de levantar todos os recursos, fazer um levantamento de todos os recursos que existiram até então na face da Terra, no planeta Terra, e que existirão até, digamos assim, o fim do planeta Terra. Coisa humanamente impossível de se fazer. Ora, logo, a ideia de que os recursos são escassos não passa de uma mera hipótese, né? Com base na realidade, se percebe com exemplos particulares que os indivíduos têm renda limitada, que determinados recursos são limitados. Tem vários exemplos na realidade que mostram isso. Por exemplo, o orçamento da prefeitura é limitado, o orçamento do Estado é limitado e assim por diante. Portanto, eu me deparo com uma série de exemplos que mostram, né, esses exemplos, que os recursos são limitados. Daí eu posso partir da observação desses casos particulares, como diria David Hume, né? Eu posso partir desses casos particulares e chegar à noção geral de que os recursos são escassos. Não só é uma hipótese, mas também dizer que a economia é a ciência da escassez não passa de uma definição cínica. Cínica por quê? Pela seguinte maneira, nós sabemos, e Keynes deixou isso demonstrado muito claramente, Kalex demonstrou isso muito claramente, que o nível de renda da economia depende dos gastos realizados pelos capitalistas. E que, portanto, né, os gastos capitalistas que determinam o nível de renda pode estar abaixo daquele nível que poderia fornecer o pleno emprego da sociedade. E nós sabemos que a economia sempre trabalha com capacidade ociosa, as empresas trabalham com capacidade ociosa, né? Existe desemprego, onde não há capitalismo sem desemprego. Então, o que existe é justamente um excesso de recursos ao invés de escassez de recursos. Então, é no mínimo uma definição cínica. Portanto, mas voltando ao nosso objeto central, que é a apresentação da teoria do valor, ele parte, portanto, dessa hipótese geral, desse tipo ideal. Vamos forçar aqui a barra, no sentido que Weber diz que todas as ciências trabalham com tipos ideais, então
Adam Smith estaria aqui mesmo construindo uma hipótese, trabalhando com um tipo ideal de um estado de natureza no qual não há classes sociais e que, portanto, não há apropriação privada do produto do trabalho. O que cada um produz lhe pertence integralmente. Num mundo assim, ninguém está disposto a abrir mão do que tem se, em troca, não receber algo de igual valor. Só que o exemplo que o Adam Smith nos dá aqui é entre dois caçadores, o caçador de castor e o caçador de servo. O castor custa 2 dias de trabalho e o servo 1 dia de trabalho. Logo, a proporção de troca será de 2 para 1. Como se determina esta proporção de troca? Quem determina essa proporção de troca? Como milhares de caçadores de castores e milhares de caçadores de servos se encontram no mercado e trocam suas respectivas mercadorias nessa proporção de troca de 2 para 1. É com base na confiança. O caçador de servo, de castor, diz: olha, caçar um castor custa 2 dias de trabalho. Eu levei 2 dias de trabalho para caçar esse castor. E o do servo, muito honestamente, diria: eu levei 1 dia de trabalho para caçar o meu servo. Logo eu te dou 2 servos em troca de 1 castor. Será subjetivamente determinada essa proporção de troca, com base na confiança entre os agentes da produção, entre os caçadores? Obviamente que não. Essa proporção de troca é determinada pelo mercado. E é aqui que entra com toda a força a concepção smithiana de liberalismo, ou a concepção smithiana de que o mercado é, por excelência, a instituição capaz e única, né, de alocar de forma eficiente os recursos da sociedade. Só o mercado pode estabelecer adequadamente a proporção de troca entre castores e servos. Nenhuma outra instituição que não seja o mercado pode chegar a essa devida proporção. Mas isso é coisa que nós deixamos aqui para discutir no vídeo que faremos na próxima semana. Até lá, então.